mas que bom que nós estamos podendo realizar o trabalho virtual. Como diz o meu amigo Ciro, é a tecnologia a serviço do bem, e com toda certeza é a tecnologia a serviço do bem, né? Hoje a gente consegue até reunir mais pessoas do que quando fazíamos os trabalhos presenciais, não é? Porque a gente sabe que existem as dificuldades e às vezes não dava para sair e você tem um outro compromisso, acaba não conseguindo conciliar horário. E em casa é tudo muito mais fácil, né? Então a gente só precisa ligar o computador ou o celular e ali estamos participando do trabalho. Que coisa. Mas hoje nós estamos com o nosso irmão Edísio Santos, que é do Grupo Espírita Casa do Caminho. Não sei onde é que fica, Edísio, a sua instituição. Em Cajueiro Seco, na cidade de Jabotão de Guararapes. Botão, Cajueiro Seco. Então, Edísio é do Grupo Espírita Casa do Caminho. Vai conversar conosco sobre o tema os limites na convivência familiar. Então, vamos estar atentos, com toda certeza será muito conhecimento aqui deixado. Então, vamos nos servir e aproveitar este grande banquete espiritual. E, sem mais delongas, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo para que Arnaldo possa proferir. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a prece. Vamos agradecer ao nosso Pai por mais uma oportunidade de ouvirmos o Evangelho de Jesus através do nosso irmão. E pedimos nesse instante, Senhor, derrama sobre ele as melhores intuições para que nós podemos desfrutar dessa maravilha, desse banquete espiritual que nós vamos consagrar-nos nessa noite. Que Deus ilumine a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue entre nós. Muita paz e muita luz a todos. Eu vou a palavra à nossa irmã, para que a mesma dê continuidade nesse trabalho. Que assim seja. Bom, então vamos começar o nosso trabalho, passando a palavra para o nosso irmão Edísio, lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e pedindo para que todos lembrem de manter o microfone no modo desativado, tá bom? Bom trabalho, Edísio, até 5 para as 9, tá bom? Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos, que aqui nos encontramos. É um prazer estarmos reunidos em torno do nome do Cristo, para mais uma vez podermos refletirmos acerca dos seus ensinos e principalmente trazendo para dentro da convivência familiar, onde nós vamos tecer comentários os limites da convivência familiar. Observamos de que a família é a grande célula da sociedade pela qual Deus nos deu para que o homem pudesse, juntamente com seus pares, viverem em plena harmonia. Porém, observamos de que, na realidade, enquanto espíritos reencarnados que aqui nos encontramos, nem sempre o lar é um mar de rosas, como nós poderíamos imaginar. Mas a doutrina, os espíritos nos mostra que tanto afetos como desafetos de um passado reencontram-se no hoje a fim de reajustarem-se diante da sua convivência. Jacques Dolles, ele trouxe no livro O Tesouro a Descobrir os 4 pilares da educação. O primeiro é aprender a fazer, né? Ele nos traz também de que aprender a fazer é preciso também aprender a conviver, né? Que é o que nós vamos trabalhar nessa noite, esse aprender a conviver, né? É aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Mas desses
4 pilares nós vamos tomar como base para a conversa dessa noite, aprender a conviver. E aí nós vemos de que aprender a conviver requer, antes de tudo, a questão da necessidade de que, enquanto família, nós venhamos a trabalhar em nós a questão do diálogo. Augusto Cury, no livro Pais e Filhos, né, sem diálogo, as famílias morrem. Ele nos propõe a necessidade da questão do diálogo entre os familiares, a fim de que a gente possa reajustar entre si os nossos relacionamentos. Percebamos de que muitas vezes, né, antes desta pandemia, nós estávamos muitas vezes na própria família e às vezes nos sentíamos solitários. Por quê? Porque cada um dentro do universo da tecnologia buscava formas de estar conectado com outros e não com aqueles seus pares que estavam presencialmente juntos. Então, tínhamos aí um afastamento social da família, porque cada um estava dentro de um local, né, que lhe era distinto. Assistindo um filme, ouvindo música, conversando com amigos e fazendo qualquer coisa, menos aproximando-se daqueles que Deus nos confia como família. E aí, no livreto da FEB, né, que família aperte mais esse laço, ele nos diz assim, de que o lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, proporcionando o encontro de afetos e desafetos de um passado. Então, observemos de que, na realidade, dentro desse princípio, os limites da convivência são aqueles pelos quais nós podemos, dentro da base do respeito e do diálogo, percebermos até onde nós podemos ir para que o outro também tenha vez e voz. Né? Às vezes, a gente quer assistir um filme ou ouvir uma música e muitas vezes nós não deixamos com que o outro tenha também o seu espaço de convivência salutar dentro do lar. Então, a gente exige muito e pouco fazemos. Mas, dentro desse princípio, voltando-se para a lei divina, nós observamos de que, como nós dissemos, né, o lar é o cadinho abençoado. É esse momento onde a gente precisa, de fato, né, traçar os limites para a convivência. Vejamos de que aprender a conviver implica seriamente no equilíbrio emocional para compreendermos o outro na sua forma de ser. O Espírito Emmanuel nos diz com muita propriedade que aceitar os outros tais quais são é os colocá-los em sua lista de bênção. Então, verdadeiramente, aceitar o outro dentro da sua forma de ser é, de fato, uma compreensão bastante grande no atual estágio em que nos encontramos. Mas nem sempre nós olhamos dessa forma. Nem sempre nós temos esse cuidado de observar o outro, né, as suas deficiências, mas, ao mesmo tempo, buscar, em contrapartida, seu esteio, ser aquele que ampara, aquele que leva, eleva, aquele que caminha lado a lado com aquele, através do diálogo, né, amenizando as dores e suprindo as necessidades dentro de um processo coletivo, para que a gente possa caminharmos juntos, também evoluirmos juntos. Mas o que é que a gente vê? Muitas das famílias, nesse período da pandemia, em que foi necessário a questão do isolamento social, né, quase se acabam. Por quê? Quando nós queremos saber de fato quem são as pessoas, a gente precisa conviver, né? E a convivência, ela é algo que requer de nós um grande aprendizado. Como diz aqui
na leitura que nós fizemos, né? O lar é a oportunidade de aprendizado. Então, vejamos de que nós tínhamos apenas alguns instantes em nossa casa, quando vivíamos o normal, né? Saíamos de casa na parte da manhã para trabalharmos, íamos ao encontro do nosso trabalho, passávamos mais tempo no trabalho do que na própria casa e voltávamos, né, no período quase tarde e noite, e ao chegarmos em casa, né, tomávamos um banho, né, relaxávamos, janta, e depois a gente dorme para refazer o corpo físico e no outro dia tudo de novo. Mas na convivência, quando a gente começou a trabalhar, né, em casa, e aí a gente passou 24 horas junto com aqueles que nós chamamos família. Aí, realmente, é o grande desafio. Aí é o teste dos 9, né? Porque é a prova dos 9. Porque, na realidade, a gente vai percebendo de que nós temos algumas deficiências, que o outro também possui, que às vezes a gente não quer enxergar, mas nesse convívio, né, diário, a gente vai percebendo o quanto nós precisamos entender o outro, como também o outro precisa nos entender dentro desses limites. E aí a gente pergunta, né? Olha, o que seria o limite, né? Quando a gente pensa em limites, a gente pode pensar em uma pista de corrida. Uma pista de corrida, ela vai ter um início da sua prova e ela vai ter um final. Então, ela vai ter um percurso, né? O indivíduo vai passar por aquele percurso até chegar ao ponto final, que será a sua chegada, né? Mas esses limites que nós precisamos constituir com os nossos pares dentro do processo familiar vai nos trazer a necessidade do respeito, da compreensão, da tolerância, sobretudo, né? Para que a gente possa entender o outro e, ao mesmo tempo, buscar dentro dessa caminhada esses processos. No livro Constelação Familiar, através do espírito de Joana de Ângeles, ela nos diz assim, de que ela vai falar da questão da criança. E ela fala da criança, que a criança é como uma argila moldável, aguardando as mãos do oleiro, né, do diligente oleiro, que lhe dará forma e conteúdo. Então, cabe aos pais, dentro desse limite também da convivência, de se direcionar os seus filhos, porque ela fala de que o oleiro óbvio, né, hábil, é o educador, é aquele que vai modelar o ser de forma digna para que ele se forme e constitua uma sociedade harmônica, uma sociedade melhor. Então, é nesse espaço de tempo que nós, enquanto pais, né, precisamos fazer com que este ser que nos chega como filho, a gente possa, com muito carinho, como uma argila mesmo, que fala-se, moldável, onde a gente vai buscar da forma através do respeito, através do amor e, sobretudo, através da verdade. Porque, na realidade, quando nós impomos os limites, e muitas vezes a palavra não, que é uma negativa, ela surge nos nossos relacionamentos, é porque ela é viável para aquele momento. Porque não é apenas dizendo sim que nós vamos estar estabelecendo uma relação realmente pacífica. Mas, às vezes, o não é necessário para mostrar o limite até que ponto nós podemos ir ou não. E o outro, dentro do seu processo, de fato, de compreensão, ele entender, né, qual a sua complexidade dentro dessa constituição familiar. No livro O Consolador, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, na questão 175, ele nos diz o seguinte,
ele vai dizer assim: o Instituto Familiar é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Veja, ele pergunta se a questão, né, do Instituto Familiar, se ele é organizado no plano espiritual antes que ele se projete aqui na Terra. E aí, Emmanuel responde com muita propriedade. Ele diz: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. E em seus laços se reúnem todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, isso nos mostra de que, na realidade, não nos encontramos por acaso. Ou como muitos ainda, né, sem ter o conhecimento dos fatos, dizem assim: mas eu não pedi para nascer nesta família ou naquela família, né? Mas nós, na realidade, pedimos. Nós temos um compromisso para com o outro. A essa reunião de forma sagrada no mundo espiritual, para que, elaborada se fazendo a família, independente que ela seja uma família consanguínea ou de ordem, como é que se chama, pelos laços do coração, né? Somos todos traçados a um caminhar, e este caminhar não é um por acaso. Então, quando nós, né, nos vinculamos através das relações afetivas com os nossos pares, né, nós temos um compromisso e um dever, ambos, um para com os outros. Então, vejamos de que deve ser recíproca a realização dessa limitação do respeito e do afeto em nossas relações. E mais hoje de que nós estamos precisando mesmo utilizarmos da gentileza, da afabilidade, da doçura em nossas relações. Quantas vezes nós vemos, né, mulheres hoje sendo perseguidas pelos seus companheiros, né, porque não compreende de fato o que vem a ser ainda o amor, né, acreditando que o amor é apenas a união de seres, mas não é. O amor é muito mais amplo, né? E nos traz uma certeza muito maior diante da grandeza de Deus e de suas leis em nossas vidas. Aí eu pergunto a vocês: ora, será que de fato, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, é fácil a convivência familiar? É fácil nós estarmos juntos com esses pares aos quais Deus nos confia? Então, vejamos de que eu estou fazendo a pergunta para vocês mesmo. Pode ficar à vontade para responder, quem quiser. Então, será que é fácil a convivência familiar? Será que, de fato, nós estamos, enquanto espírita, fazendo, de fato, o nosso papel, verdadeiramente sendo dito? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Santo Agostinho, ele nos pergunta, né, o que é que Deus vai perguntar a gente? Né? O que fizeste daqueles seres aí? Não, nada não é muito difícil, né? Não é fácil, mas é um desafio. E é um desafio que nós precisamos, na realidade, passar, né? Porque vejam de que Deus é tão justo que agora a gente está tendo a oportunidade de estar junto daqueles que nós amamos que estavam separados. E pasme de que quando começou a pandemia, a gente queria abraçar, não podia, beijar não podia, né? Ficar junto do outro não podia, porque nós estávamos vivendo incertezas de que o vírus estava solto. E quem estava saindo de casa precisava cuidar-se e cuidar daqueles que ficavam na casa para que não viesse, de fato nenhum, ser contaminados. E aí a gente começa a trabalhar essa relação, já percebendo o quanto é tão bom estar do lado daquele a quem nós buscamos, dentro desse processo natural da vida, como nossa família. Mas esta família, ela se estende, né, muitas vezes, por muitas outras existências,
quando são as famílias de ordem espirituais, né? E nós nos afinamos e nos buscamos nessas relações. E muitas vezes, aquelas que apenas com a questão da consanguinidade, elas se desfazem ainda aqui por terra, muitas vezes, por não ter, de fato, o afeto necessário para estreitar laços dentro dessas relações. Aí a gente vê o quanto, de fato, a gente precisa compreender isso. Joana de Ângeles, ainda no livro Constelação Familiar, né, ela diz assim, ela diz que o lar é, portanto, uma sublime escola de dignificação humana, onde se aprimora os sentimentos e se orienta os conhecimentos intelectuais ao lado daqueles de natureza moral para o real desenvolvimento humano. Ora, veja que colocação belíssima de Joana, quando ela diz que o lar é a sublime escola. Então, nós estamos estagiando junto a esses pares, né, dentro dessa escola, tanto as questões do sentimento, né, aprimorando-se os nossos sentimentos, né, mas também tendo a orientação do conhecimento intelectual e buscando em paralelo também os de natureza moral. Porque não é apenas só do conhecimento acadêmico que se faz o homem, mas é necessário, de fato, que ele possa estabelecer nele também a conduta moral. E esta conduta moral se faz quando nós observamos desde a infância, quando nós abraçamos os nossos filhos, os direcionando ao caminho do bem e lhe mostrando, passo a passo, de que nós precisamos sermos felizes. Porque, na realidade, a nossa sociedade, ainda hoje, muitas vezes sofre com os desafios da própria existência. Porque nós ainda nos encontramos em desalinhos. Nos encontramos, muitas vezes, no lar, em desequilíbrio. Tem até uma música de Nando Cordel, né, que ele fez há muitos anos atrás, ele que diz assim, né, eu conheço um severino, um cara muito valente, né? Na rua ele é bonzinho e em casa ele é valente. Então, o que quer dizer isso? Muitas vezes nos comportamos com um ar de afabilidade, de doçura, fora do próprio lar. Mas quando nós estamos entre quatro paredes, com aqueles que nos abrigam no cadinho a santuário divino, que esta escola que vai dignificar o ser humano dentro de um processo de respeito, aí nós vamos o quê? Perseguir. Nós vamos dizer que o outro é isto, é aquilo. Nós vamos atingir o outro através de palavras, muitas vezes ásperas, que levam ao sofrimento e à dor, mas, sobretudo, a responsabilidade é nossa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Quer dizer que dentro desses nossos limites, nós já estamos passando do limite, porque não estamos tendo dignidade de respeito para com o nosso semelhante. O que disseram a Jesus, né? Ele disse que nós precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra a necessidade de amarmos ao próximo como a si mesmo. Mas alguém perguntou, e quem é o meu próximo? Né? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é todo aquele que nós nos dirigimos a fazer o bem. E se nós observarmos, o nosso próximo começa principalmente dentro dos nossos lares, que são os maridos, as esposas, os filhos, os netos, enfim, todos aqueles que estão dentro desse contexto, mas de que agora a gente precisa aprender a conviver dentro de um limite sadio, fazendo com que a família ela possa realmente, de fato, progredir. O Padre Zezinho, em uma canção que ele fala sobre a família, ele diz de forma oportuna, ele diz assim, que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família comece por falta de amor, e que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada atrapalhe um casal sonhador. Então,
nós vemos de que, na realidade, a família ela não deve ser algo que aconteça no estalar de dedos. Mas como nós vimos, e a espiritualidade nos mostra, há um planejamento espiritual muito antes de nos reunirmos aqui na carne. Há toda uma projeção divina para que a gente possa nos reencontrar e dentro dessas relações, hoje muito mais amplas, né? Porque nós sabemos de que hoje a família ela se constitui de várias outras formas, onde nós, enquanto cristãos, precisamos respeitar, né? Então, nós vemos hoje de que as famílias, elas têm uma constituição diferenciada, né? Hoje, 2 mulheres, 2 homens, mas estão ali buscando amar os seus filhos, buscando levar a mensagem, mas, sobretudo, é necessário que a gente entenda qual o nosso compromisso para com o nosso semelhante. Até onde vai, de fato, a condição de ir ao encontro do outro. E é dentro dessas limitações onde nós vamos compreender que muitas vezes, como disseram aí, não é fácil a vida em família e é um grande desafio. No livro Sinal Verde, ditado pelo espírito André Luiz, ele vai lá trazer parentes difíceis, né, que a gente pode também trazer para esses desafios, esses limites aqui. Então, quem é o parente difícil? Será que o parente difícil é aquele que a gente vai apontar o dedo e dizer que é? Ou será que somos nós, o parente difícil, que muitas vezes não compreendemos o outro? Porque a gente tem uma mania de direcionar o nosso dedinho para o outro, dizendo que o problema é, de fato, José. Não, o problema é Júlio. Eu realmente estou aqui muito bem, obrigado. Mas será que, de fato, são estes? Ou será que o problema também está em nós? Então, há uma necessidade de, dentro desses limites da convivência, a gente buscar, né, aquilo que Jesus nos mostra e que é necessário o despertar. Mas para que a gente possa despertar, é necessário que a gente possa se compreender enquanto espírito. Por quê? Se nós, de fato, não fizermos essa compreensão, não tivermos, de fato, isso como uma caminhada de que a gente precisa se reconhecer dentro das nossas limitações, porque às vezes a pessoa faz coisas e diz assim, rapaz, eu não imaginava que eu era capaz disso, né? Dessa atitude, desta forma de agir. Porque muitas vezes nós somos direcionados pelos impulsos e não, muitas vezes, pela razão. Nós não vamos nos deixar sermos contidos apenas pelas emoções, mas busquemos dentro de uma linha de raciocínio compreender qual o meu limite diante dessa convivência familiar. Certa vez, uma senhora buscou Francisco Cândido Xavier lá em sua casa, falando com ele de forma bem fraterna de que vivia muito angustiada dentro da sua relação familiar. Por certo, seu esposo, todos os dias que chegava, dizia impalpérios contra a mesma, ficava falando e ela acabava por também envolver-se naquela sintonia de forma negativa e os dois brigavam. E aí, Chico, ouvindo a mulher e com muita sabedoria, deu a ela uma garrafa com água e disse, olha, filha, leva essa garrafa com água, organize tudo, deixe tudo organizado, põe a mesa, e quando você perceber que seu esposo está chegando no portão, você coloque a água na boca. Mas você não pode beber essa água. Você vai permanecer com a água na boca. E assim ela fizera por algum tempo. O esposo chegava, adentrava a casa, já dizendo uma série de coisas com ela, e ela, sem dar um sussurro, apenas observava tudo. E com o passar do tempo, né, diante daquele limite da convivência, o homem percebeu de que a sua esposa não mais estava encolerizada, enraivecida, e também já não dizia mais nada para ele. Mas ele sempre ainda dizendo,
Então, chegou o momento de que o homem, ele parou com as brigas e a harmonia se instalara naquele lar. E a mulher, né, sem entender muito o que estava acontecendo, buscou Chico. Antes de tudo, para agradecer, mas pedir novamente da água milagrosa, né? Mas, seu Chico, aquela água que o senhor me deu é uma água milagrosa. Né? As desavenças, né? As confusões, né? Tudo isso acabaram no meu lar. Mas Chico disse, não, minha irmã, aquela água era apenas água. Mas na medida em que nós não revidamos o mal com o mal por si se desfaz. Então, que nós, diante da nossa convivência, né, desse aprender a conviver, que a gente não possa deixar se contaminar pelas ações, muitas vezes, né, daqueles que nos testam, ou daqueles que muitas vezes nos tiram a prova, né, para ver se a gente realmente está concentrado, se a gente está realmente, de fato, tendo a noção do nosso dever enquanto família, né, de estarmos juntos. E aí a gente percebe o quanto é necessário essa questão. Aí vejam de que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai nos trazer na questão 774, diz assim, né, que ele vai dar a resposta. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados se tornam os primeiros. Este porque os segundos constituem uma lei da natureza. E quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o objetivo que mostra também lá no livro O Consolador é, na realidade, o desenvolvimento do amor fraterno. Mas amar não é fácil, né? Principalmente quando nós temos algumas situações que nos envolvem momentaneamente com relação aos nossos parentes ou aqueles que são os nossos familiares. Então, há uma necessidade de antes irmos ao encontro de Deus, né? E levarmos a nossa mensagem, mas, sobretudo, se há uma coisa que a gente precisa fazer, é perdoar o nosso semelhante, ou aquele familiar, compreendendo exatamente o que está acontecendo, para que a gente possa elevar o nosso pensamento e levar a nossa mensagem até Deus. Mas Kardec, ele, com muita propriedade, dentro desse capítulo, ele vai mostrar o seguinte, ele diz assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se nós, de repente, relaxássemos com a família que nós temos e a gente não se preocupasse uns com os outros. Simplesmente deixasse com que as coisas acontecessem da forma que pode ser ou não. Aí diz assim, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, ia ser aniquilado a humanidade. Então, antes de tudo, é necessário de que a gente possa, dentro desse processo de relação do aprender a conviver, termos a noção de que somos seres sociais e precisamos, através dos laços sociais, nos unirmos, mas, sobretudo, respeitando o espaço do outro. Que espaço é esse? Né? Quando a gente fala em espaço, a gente pensa logo no espaço físico que a nossa casa pode ter. Né? Então, a gente vai ter a compreensão de que em um dado espaço alguém está ouvindo a música, em outro alguém está lendo um livro, no outro alguém está assistindo um filme ou um programa de televisão, mas cada um dentro de um espaço percebendo, né, a necessidade de uma harmonia. Aí eu pergunto, será que quando nós buscamos, né, em nossas relações, fazermos cada coisa, a gente respeita o limite do outro, ou quando a gente coloca a música para que eu venha ouvir e Marinalva também escute, mesmo que ela não queira, ela vai ouvir, porque a música é a que eu estou querendo ouvir, e aí eu vou ouvir, e Marinalva também vai ouvir. Mas só que Marinalva está querendo fazer uma outra coisa, mas aí eu não respeito esse limite, e eu digo, não, agora é minha vez. Então,
todo mundo vai ouvir. E não é assim. Hoje nós temos muita tecnologia, e aí se eu quero ouvir a música, eu posso colocar um fone e eu vou ouvir aquela música, que seja suave ou não, simplesmente eu. Enquanto Marinalva pode estar fazendo um outro afazeres, né? Fazendo outra coisa, ou lendo um livro, ou fazendo um estudo, ou fazendo uma prece, e aí ela não vai ser, de fato, né? Ali naquele momento, ela não vai ser prejudicada na ação daquilo que ela está realizando. Então, talvez nos falte, certo? Ainda hoje, essa questão de administração do nosso tempo e administração dos limites que nós precisamos estabelecer em nossas relações. Porque o direito de todos é de ir e de vir. Mas, às vezes, nós queremos que com nossos direitos eles sejam atendidos, mas quando chega a hora de que o outro precisa também fazer a sua parte, o que é que acontece? Simplesmente nós não deixamos com que venha acontecer. Alguma pergunta, gente? Estou falando sozinho, o tempo está correndo ali. Se quiser fazer alguma pergunta, viu, pode fazer. Se eu souber responder, vamos responder. Se não, a gente pergunta aqui a todo mundo e a gente vai fazendo as nossas considerações. Já que ninguém tem pergunta, vamos lá, né? Então, ele diz aqui, né, de que aprendam primeiro a exercer a piedade, né, em família. Isso está lá, né, em Timóteo 5,4, né? 1 Timóteo 5,4. E ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, na realidade, a gente precisa aprender primeiro a exercer a piedade, o carinho, a benevolência, tudo dentro do nosso lar, com aqueles que estão ao nosso lado, né? Ah, mas se ele não aceita a nossa opinião, se ele não acredita naquilo que nós professamos, olha, a gente precisa compreender, a gente precisa respeitar e entender de que cada um está na condição diferente e um patamar de evolução diferenciado, né? O outro pode estar mais evoluído que a gente e a gente ainda está a caminho da condição evolutiva. Mas a gente precisa, simplesmente, antes de tudo, o primeiro passo é exercer a piedade, né, para com a sua própria família. Porque às vezes nós nos perguntamos, né, e queremos tal família, aquela coisa toda. Quem daqui nunca ouviu alguém dizer assim: eu não pedi para nascer nessa família. Talvez a família de Cláudia seja a melhor família, né? Aquela família de Cláudia é uma família tão bonita, eu queria ser daquela família. Mas nós só vamos saber como é a família da Cláudia quando nós começarmos a conviver juntos. Aí a gente vai ver de que a família de Cláudia, como a nossa família, como a de todos nós, existe problemas, existem lutas diárias às quais precisamos vencer através unicamente dos liames do amor e, sobretudo, da prática do perdão. Então, desta forma, com certeza, a gente vai entendendo, vai compreendendo e vai percebendo o quanto nós precisamos, né, fazer dentro dessa limitação. Então, a gente vê de que a relação do aprender a conviver, primeiro, como base, precisamos estabelecer o diálogo, para que a gente não possa simplesmente calar, muitas vezes por falta de um sentimento para com o outro, a gente erra e aí a gente silencia para não machucar. A gente machuca mais. Então, a gente precisa conversar, mas dentro de um campo da amorosidade, mostrando qual é o limite que a gente precisa estabelecer em nossa relação, onde cada um tem a sua medida certa diante dessa relação e não venhamos, de fato,
a sofrer de forma angustiada, né, por a questão do outro, mas que a gente possa fazer a nossa parte. Então, a gente vê que no lar vai começar a incomparável labor da edificação moral de todos. Então, essa moralidade, ela vai se constituir e começar no nosso próprio lar. Por quê? Porque somos nós que fazemos, de fato, essa condição quando nós direcionamos aqueles que estão ao nosso lado, né? Ao nosso lado. Muitas vezes, as pessoas até, ao conviver um com o outro, a gente começa a parecer que somos um no sentido dos gostos, das preferências, da forma de agir, né, quando nós estamos em determinadas situações. Mas esse processo ele acontece porque nós estamos em sintonia um com o outro. Sabemos de que há diferenças, porque somos seres distintos, mas de que nós, dentro dessa constelação familiar, nós precisamos, sobretudo, trabalhar os sentimentos. Aí eu vou fazer uma outra pergunta a vocês, que vocês não querem falar, mas podem responder. Desenvolver os sentimentos dentro do processo da amorosidade no seu familiar é algo fácil ou não? O que é que vocês acham? Será que é fácil? Porque quando nós unimos, né, através das uniões, nós dizemos que amamos, nós projetamos toda uma felicidade, nós dizemos o sim, antes de tudo, a Deus, mas diante daquelas relações e das leis que regem o nosso, depende da família, se ela for instituída. Né? Então, vai depender da família de como ela foi instituída. Se ela é uma família pela qual ela já está iniciando através dos laços da amorosidade, essa família ela não vai ter dificuldade de desenvolver os sentimentos do amor através do respeito que deve vigir dentro dessa constelação familiar. O respeito deverá estar acima de tudo. Mas se já iniciou dentro de um processo de desequilíbrio, de respeito, de não respeito ao outro, então torna-se mais difícil essa relação do desenvolvimento do amor. Né? Então, a gente precisa, antes de tudo, colocar-se no lugar do outro, percebendo de forma clara a necessidade também da nossa transformação moral. Querem fazer alguma pergunta? Ô Edício, nós vemos no momento atual da nossa sociedade, esse momento de transição planetária, onde nós estamos tendo também essa transição dentro do lar, em família, onde nós estamos tendo a oportunidade de regeneração dos espíritos ali encarnados. Nós espíritas sabemos que é o encontro de afetos e desafetos do passado, que vieram com esse objetivo de se amar. Por isso nós precisamos sempre orar, aquela frase que diz: colocai dentro de nós a compaixão e a caridade com os nossos familiares, dentro do clã familiar, que é a oportunidade que nós temos de regenerar aqueles espíritos ali encarnados, com o objetivo de crescer, de entender o amor e praticar esse amor em família. É essa a minha visão hoje, atual, nesse momento de transição que nós estamos vivenciando. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível com a ajuda dos amigos espirituais que tem para ajudar essa família a progredir, ajudar essa família a crescer, ajudar essa família no seio de regeneração, regenerar esse clã familiar. É dessa maneira que eu vejo que tudo que você trouxe hoje para nós
nos leva a esta conclusão. Obrigado, Marinaldo, pela sua colocação. Né? E eu estava vendo, né, enquanto estou falando aqui, né, que umas 2 vezes, eu acho que é o Netinho, dentro de um processo afetivo, chegou pertinho de você, lhe beijou, lhe abraçou, e assim é a vida, né? A gente sabe de que, na realidade, o que Marinalva nos mostra, né, e que a doutrina do Espírito também vai nos trazer, é de que esse momento em que nós estamos agora no processo de isolamento social, há um crescimento necessário nesse aprendizado do nosso processo, né? Tanto individual como coletivo, de ascensão na escala espiritual. Então, é dentro do processo familiar, onde nós devemos entender de que esses pares a quem Deus nos confia, como ela bem colocou, que seja um afeto ou um desafeto do passado, mas que é trabalho nosso, enquanto cristã, né, que somos, temos a possibilidade de compreensão maior do que aquele que muitas vezes está ali e ainda jaz na ignorância, porque ele não tem um conhecimento da verdade, como Jesus dissera, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, diante desta situação, a gente vê de que aprender a conviver significa, antes de tudo, colocar-se no lugar do outro. Porque, às vezes, nós estávamos, né, muitas vezes, nos colocando não no lugar do outro, mas fazendo pré-julgamento. No livro que eu falei a vocês, de Augusto Cury, Pais e Filhos, né, sem diálogo, as famílias morrem, ele conta uma historinha de que um filho, né, na realidade, fizeram um sanduíche para o pai. Mas só que, na realidade, na hora de fazer o sanduíche, ele esqueceu, pegou, né, de forma errada o açúcar no lugar do sal. E aí ele coloca o açúcar. Então, quando ele leva dentro de um campo da amorosidade, aquele sanduíche que ele fez com tanto carinho para o pai, que o pai dá a primeira mordida e que percebe que não tem sal, mas o açúcar, ele joga, né, o sanduíche no lixo e já vai esbravejando contra a criança. E ali ele perde não apenas a oportunidade que tinha de amar, como o distanciamento naquela fase infantil daquela criança, de se colocar mais próximo dele, porque ele perdeu a oportunidade de estar junto diante daquilo. Poderia, um filho, estar com um gosto diferente. O que será que aconteceu? E aí, brincar naquele momento e dizer, morda aqui também para você ver. Eita, pai, foi açúcar ou qualquer coisa desse tipo. Mas não, foi logo agredindo. E aí a gente precisa também dessas nossas convivências, e o limite de convivência existe hoje a convivência não, como é que se chama? Educação não violenta. Então a gente precisa trazer para dentro dos nossos lares uma educação de paz. Mas como é que essa educação de paz ela vai começar? Para que ela possa atingir o mundo, principalmente dentro dos nossos lares, quando nós vamos nos conduzir através do amor. Quando a gente vai perceber no outro a necessidade, sim, de estarmos juntos, mas, sobretudo, de fazermos com que a mensagem ela seja atualizada a cada instante dentro daquilo que nós dissemos. Nós tínhamos uma amiga, né, que partiu esse ano, Nádia Naira, e ela dizia uma das suas frases, sempre ela, quando nos encontrava, quando ela fazia as lives conosco, ela dizia assim, hoje eu já disse que te amo, então a gente deve pensar nisso. A gente precisa perguntar sempre ao outro, hoje eu já disse que te amo, e não a gente só verbalizar, mas a gente amar. A gente amar no sentido mais amplo, nesse sentido fraterno, do aconchego, de trazer o outro para perto da gente, de saber exatamente ouvir, que é um dos processos que nós estamos precisando muito nesse processo de pandemia. É a escuta. É escutar, mas escutar não já questionando, interrogando, ou fazendo com que o outro tenha que se justificar da sua fala, mas dentro desse limite de convivência,
ouvir apenas. Muitas vezes se faz necessário, e o outro, que se encontra muitas vezes amargurado da própria vida, sente ali nos pais, ou no esposo, ou na esposa, ou no filho, um aconchego salutar, fazendo de que o nosso recanto familiar torne-se verdadeiramente um ninho de amor, um ninho onde a gente possa olhar um para o outro e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu lar, obrigado por minha família, obrigado, Senhor, pelas dificuldades que enfrentamos, mas que juntos, muitas vezes, oramos a Deus e encontramos em Ti a proteção divina e o amparo e a assistência do mundo maior. Vamos aqui finalizando, passando a palavra para a Cláudia, que a gente foi falando, né? Já está ali, faltando pouquinho para terminar. Um beijo no coração de todos. Obrigada, irmã. Muito bom, muito bom. Obrigada, meu irmão. Bom, Edésio, nós só temos a agradecer pelo trabalho que você realizou. De fato, foi um trabalho muito bom, muitas informações interessantes, importantes, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. A família, falar sobre a família é sempre muito importante, né? Afinal de contas, é o nosso primeiro grupo social. São as pessoas que Deus colocou na nossa vida para que nós juntos possamos crescer, prosperar, né? Ensinar, dar a mão, também receber a mão, porque esse é o papel da família, né? Estender a mão para carregar, para conduzir, para orientar. Então, que nós possamos fazer o nosso papel enquanto membros de família que nós somos. Mas foi um trabalho maravilhoso, fica aqui a nossa gratidão, que você possa levar um abraço fraterno para todos que fazem o Grupo Espírita Casa do Caminho, e que nós possamos nos encontrar de forma virtual ainda, muitas outras vezes, tá bom? Tá bom, obrigado. Também, eu que agradeço. eu quero também agradecer a presença de todos que estão aqui nessa sala, os trabalhadores do IESF, os trabalhadores das outras casas, porque nós temos aqui trabalhadores do nosso lado, do discípulo do Mestre, do Emissário de Jesus, da Casa dos Humildes e de tantas outras. Né? Do Manuel Severino, Genilda é do Manuel Severino. Manuel Severino. Pois Obrigada. Então, um grande Muito abraço a todos vocês e é uma alegria muito grande tê-los aqui. E na próxima semana nós possamos novamente nos reencontrar. E finalizando o nosso trabalho, vamos pedir para que o nosso amigo Júlio faça nossa prece, Júlio Galamba. Ok, Claudinha. Desde o meu abraço fraterno, estava inspirado, parabéns. Continue com essa assistência amiga lhe acompanhando aonde estiver. Como disse Cláudia no início, né? Nossos lares agora, a gente tem um compromisso maior. Nossos lares agora é a extensão de nossas casas espíritas. Então, que tenhamos sempre isso presente no nosso lar. A espiritualidade agora conta também com esse espaço para poder levar a mensagem de Jesus. Vamos mentalizar a figura amada de nosso mestre querido, aquela que mais atinja o nosso coração, trazendo fé e esperança. Tu disseste, mestre amado, que quando tivéssemos reunidos em torno do teu evangelho, tu lá estaria. E é em teu nome, em nome de Deus, que agradecemos a essa oportunidade que nos é concedida, Senhor, de tu estarmos no nosso lar, inspirando a todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, a nos darmos as mãos e seguirmos em frente, confiando em dias melhores. Permita que a espiritualidade amiga, Senhor, que conduz os trabalhos dessas casas, possam todos eles encontrar sempre em nós um instrumento capaz de levar o consolo e a esperança aos aflitos que baterem nas nossas portas.
ilumina a todos que aqui se estão presentes, Senhor, abençoe essas famílias e que nós possamos continuar orando uns pelos outros. Muita paz. Que assim seja. Paz e luz a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, Um abração. Claudinha. Seja, Um abraço. assim, Boa noite. fique com Deus. Obrigada aí, senhor Edísio, muitas com suas palavras maravilhosas. Obrigado, Edísio. Um abraço, Obrigado, Claudinha. bondade. Obrigado. Obrigado, Edísio. Paz a todos. Obrigada, Edísio.